Cristina Casalinho, economista-chefe do BPI, é convidada desta noite do Closing Bell. Muito boa noite, obrigado por estar neste Closing Bell. Quando ouvimos estas declarações de Jean-Claude Trichet lançando estes alertas e quando sentimos maior urgência de Angela Merkel e Nicolas Sarkozy em tentar resolver esta crise, acha que estamos de facto mais perto da solução ou estamos mais uma vez a arrastar um problema? É conveniente, boa noite, é conveniente que estejamos mais perto da solução, porque a crise já se arrasta há algum tempo, há mais de um ano, quer dizer, a crise soberana europeia já se arrasta há mais de um ano e tem ganhado virulência nos últimos meses. E, sobretudo, na medida em que, por um lado, está a afetar países que não são periféricos, e no caso específico da Itália, estamos a falar num país em que, hoje em dia, mesmo a dimensão aumentada do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, já não é suficiente para assegurar que a Itália fique fora dos mercados durante um período suficientemente prolongado para, eventualmente, se recompor. Por outro lado, o que nós vemos é que, se para além de chegarmos a países de grande dimensão, portanto já não são os periféricos tradicionais, estamos a ter também impacto nos setores financeiros de uma forma muito intensa, designadamente em setores financeiros que se acreditavam que eram muito robustos, como o caso francês. Porquê? Porque a sua exposição à dívida de mercados periféricos, no caso francês especificamente, ou sobretudo por causa da dimensão de dívida italiana que detém nas suas carteiras, os bancos estão a ser muito penalizados, estão a ter muito fortes desvalorizações em bolsa, com quedas que revelam uma descrença, por um lado, na capacidade de resolução a nível político da crise, e, por outro lado, uma descrença dos próprios operadores entre si. Porque o que nós temos a ver, por exemplo, a nível do que está a acontecer a nível do mercado interbancário, se nós já tínhamos vindo a ver que quer os bancos gregos, quer os bancos irlandeses, quer os bancos portugueses, quer os bancos espanhóis e, ultimamente, até os italianos, já não estavam a conseguir ser financiados por outros bancos do Eurosistema, o que nós vemos é que hoje até grandes bancos, geralmente franceses, não estão a conseguir financiamento entre os seus pares. Primeiro começou a haver notícias de que os fundos monetários norte-americanos não estavam a fornecer ou providenciar dólares para o Eurosistema, para bancos europeus, e depois dentro do próprio Eurosistema, portanto dentro do sistema, dos vários sistemas bancários europeus, há uma situação de desconforto, desconfiança, desconhecimento. E quando ouvimos... E eles não emprestam uns aos outros. E quando ouvimos Angela Merkel e Nicolas Sarkozy nos últimos dias a falar insistentemente de um processo de recapitalização da banca, que efeito é que isso tem? Isso não tem um efeito contraproducente? Não aumenta ainda mais a desconfiança quando há este nível de preocupação dos políticos? Bom, a questão da recapitalização, como estava a dizer, é um bocadinho ambivalente. Por um lado, acredita-se que ela vai tornar os bancos suficientemente sólidos para que essa desconfiança implícita ou explícita que existe desapareça e que, portanto, os bancos possam voltar a financiar-se no mercado. Por exemplo, uma das questões que normalmente se fala é os bancos vão ser recapitalizados para poderem regressar em condições suportáveis aos mercados grossistas devido ao próprio mercado interbancário, portanto, a emitir obrigações ou financiarem-se de curto prazo entre os seus pares. Agora, por um lado, isso suscita a questão de que será que essa recapitalização vai ser suficiente para acomodar perdas potenciais, vai ser suficiente para que os bancos possam voltar a conceder crédito com profusão à atividade económica. O que nós vemos é que bancos mais capitalizados noutras latitudes, quer nos Estados Unidos, quer no Japão, apesar de níveis de capital mais altos, isso não foi o suficiente para que, nos Estados Unidos, por acaso é bastante ilustrativo ou paradigmático dessa situação, com níveis de capital mais alto não se verificou uma reanimação, quer do sistema interbancário, portanto, nem os bancos melhoraram substancialmente as suas formas de financiamento, nem melhoraram muito significativamente a concessão de crédito à atividade económica. Portanto, é algo que tem que se fazer, mas que não será a chave para resolver esta questão. Tem que se fazer no sentido em que a maior parte dos investidores, na medida em que
olha com alguma desconfiança para essas perdas. Realmente, há patamares de capital que, comparativamente com os esforços que foram feitos, por exemplo, no Reino Unido ou nos Estados Unidos, houve aí aumentos de capital mais significativos do que aquilo que aconteceu na Europa. E, portanto, fazendo uma análise transversal ao setor, vê-se que, em relação aos pares, há uns que estão mais capitalizados que os outros. Mas, por outro lado, às vezes as pessoas esquecem-se de que o negócio, ou o modelo de negócio, muitas vezes anglo-saxónico e continental, europeu continental, é relativamente diferente. E tende a ser, como é mais orientado para o retalho, no caso continental, muitas vezes a necessidade de níveis de capital tão elevadas não é tão significativa, não é tão representativa. Agora, e também não há sequer a consciência de que isso vai fazer com que as pessoas reganhem confiança. Portanto, é como estava a dizer, tem de ser feito porque toda a gente está a empurrar nessa direção e, sobretudo, na medida em que os reguladores foram à frente e já estabeleceram metas mais agressivas ou mais exigentes. Hoje em dia, o que os mercados, sempre naquela tendência para ir um bocado mais à frente, mais velozmente, estão a exigir que essas metas serão estabelecidas praticamente até janeiro de 2019, como data final da recapitalização, ou pelo menos dos aumentos de capital, seguindo as novas regras regulamentares. O que nós verificamos é que o mercado está a exigir antecipadamente esse cumprimento. Numa altura em que, olhando para a atividade bancária, olhando para a atividade económica, se torna bastante difícil convencer os acionistas a correrem a um aumento de capital. Exatamente. E hoje tivemos a notícia de que a Grécia vai, de facto, receber a próxima tranche de ajuda, portanto, escapa a este problema já em novembro, mas acredita que a Grécia vai continuar a evitar uma situação de default, ou esta solução que vai ser apresentada no final do mês por Angela Merkel e Sarkozy já preconiza aqui um default ordeiro, digamos, da Grécia? Há uma coisa que nós temos de ter consciência. O que se chama o Programa de Envolvimento do Setor Privado pressupõe, ou que no fundo é um programa de troca de dívida antiga por nova dívida. Ele pressupõe que nessa troca quem detém a dívida pré-existente acumula ou acomode uma perda de cerca de 20%, 21% é o que está em cima da mesa. Portanto, aí já consideramos que é um default. Não é que não consideramos que há um perdão de dívida. A dívida é reestruturada e, portanto, à partida, o seu valor atual fica diminuído ainda em 20%. Portanto, nesse caso, os atuais credores não vão ser reembolsados na totalidade do empréstimo, portanto, automaticamente há um incumprimento em 20%. Se esse incumprimento, o que hoje em dia se fala, é que esse incumprimento, ou esse perdão, poderá não ser suficiente para garantir que a Grécia entre naquilo que se chama trajetória de dívida sustentada. Ou seja, que isso permita que o remanescente de dívida, que serão cerca de 150% do PIB, andará atualmente a dívida grega na ordem dos 170, portanto andará 150, 140, portanto, a níveis de crescimento, a ritmos de crescimento da atividade económica muito baixos. Acredita-se que a Grécia não vá retomar o seu crescimento potencial depois de todo o projeto, todo o programa de ajustamento em que está a ser sujeita, não deverá ter crescimentos potenciais acima dos 2,5%. Com uma inflação na ordem também de 2,5%, estamos a falar numa economia que cresce nominalmente cerca de 5%. Mesmo que produza superávites primários, ou seja, em que as suas receitas correntes, deduzidas das suas despesas correntes, excluindo as despesas com juros, mesmo que elas sejam equilibradas, isso não vai significar, o que vai significar é que, mesmo assim, a dívida grega vai continuar a crescer. E, portanto, o problema é, mesmo com esta diminuição, com este perdão, a dívida grega vai continuar a crescer, porque o seu nível atual, mesmo depois de reduzido, continua a ter um andamento insustentável, a ter um andamento, se quiser, explosivo.